E, gente, bom dia. Deixa eu ver quem que já tá aqui. Yasmin, Rainanda, Alane. A Alane sempre tá cedo em todas, né, Alane? Bom dia, bom dia. A quarentena vai acabar? Acho que não, né? Por enquanto, não dá para falar nisso tão cedo. Pedro. Bom dia, Rainanda. Bom dia. A gente tem que falar bom dia, a gente tem que ficar alegrinha para as coisas serem mais fáceis. Deixa eu colocar pra cá. Ó, temos 5. Yasmin, bom dia. Ai, gente, aparece só as fotinhas de vocês estão tão bonitos. E eu aqui, com essa imagem do computador já deixa a gente meio esquisito. Tô parecendo um ministro da saúde, pálida, né? Ai, nas primeiras semanas eu ainda tava mais animadinha e, tipo, falava, não, vamos ajeitar, parecer mais bonitinho e tal. Agora, qualquer hora eu vou estar dando aula para vocês de pijama, tá? Vocês não se assustem. O bom é que a gente está vivendo quase que um reality show, né? Cada dia vocês estão conhecendo um pouco mais da minha vida. E aí eu não conheço nada de vocês, porque eu não sei se vocês colocam só a fotinha, eu não vejo a imagem do vídeo, não sei o que vocês estão fazendo. Vamos lá, gente. Ó, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim? Gente, o Daniel chegou. Daniel, tem uma. Daniel, eu tô reparando que essa sua foto com esse cão tinha me chamado a atenção outro dia. Esse cão aí, que raça que é? Pitbull? A gente zoou tanto o João, nosso chefe da torcida organizada, por causa da Pitbull Catarina, mas você não tinha contado pra gente que você tinha um cão também. American Bully? Mas é cachorro bravo? Porque ele tem cara de bravo. Dá pra gente fazer uns exemplos aí de estado de necessidade, legítima defesa com esse cão. É dócil? É dócil mesmo, mas ele tá com uma carinha aí bem de bravo. Coloca ele no vídeo aí pra gente ver. A professora, né, que tá cansada de dar aula, aí quero participar. Ó, a gente vai ter que combinar, porque aí vocês cada dia. Vocês perceberam uma coisa? Vocês viram que hoje o cenário mudou? Hoje nós estamos com um cenário diferente, com um cenário mais iluminado, com plantas, né? Eu tive que mudar de cenário, eu já vou até fazer a advertência. Porque o que está acontecendo? Tá difícil. Aqui em casa eu já não sei, parece que. Primeiro porque, inclusive na última aula que eu estava dando agora, para outra sala, ali para a sala 111, gente, eu resolvi ir para o meu quarto. E estava travando demais, demais, demais. E isso me irritou imensamente, acaba que é terrível para mim, é terrível para os alunos também. E a minha filha está no quarto dela assistindo a aula pelo meu celular. Geral, né? Esse negócio das aulas online para criança, então vocês imaginem que sofrimento, né? Ela está no ano da alfabetização. Isso me preocupa. E acaba que, além de ser professora de penal, de processo penal, eu também me tornei uma professora da alfabetização, né? Mas, enfim, a gente tem que se virar. E a Lucélia, a Érica chegaram, então eu mudei de cenário e em razão da internet, para tentar ver se hoje a gente não tem problema de vídeo ficar travando, porque eu não estou aguentando, tenho certeza que para vocês que estão assistindo, isso é muito chato. Eu vim para a sala. Acho que aqui o meu sinal, como está mais perto do modem, embora eu tenha feito até antes disso, né? Eu tenha feito, espalhei aquele negócio de, como é que chama? É tipo para distribuir o sinal. Coloquei, fiz toda uma instalação aqui, mas eu vejo que nos locais que estão mais distantes do roteador mãe, tá dando muito problema de travar a internet. Isso está prejudicando demais a aula. Não tá bom para vocês, não tá bom para mim. Então eu falei, vou vir para cá, para minha região
de sala, varanda. Espero que funcione melhor. Se tiver problema de travar, eu tô vendo que a minha conexão parece que tá bem melhor, tá? Por isso que eu mudei. Agora, todos os bônus têm seus ônus, né? Provavelmente, em algum momento da nossa aula, nós vamos ter a intervenção de bebê, de uma bebezinha. Mas vamos tentar, enquanto isso, a bebê está em cárcere privado, deixei a bebê trancada no quarto. Mas eu acho que vai fluir melhor dessa maneira, tá? Porque o mais importante é que não fique travando, né? Que eu imagino que isso esteja horrível para vocês, porque para mim tá péssimo, tá? Então, vocês viram... Cadê o Geldes, hein? Eu não tô vendo o Geldes aí. O Geldes nunca falta às aulas. Onde está Geldes? Não está. Bom, mas, gente, vocês viram que eu mandei, né? Eu tinha colocado naquele link lá do Classroom, mas só que eu tô achando que o pessoal não tá entrando muito nesse negócio de Classroom. Então, eu mandei pelo WhatsApp para o Geldes um textozinho, até de um site que se chama Politize. Mandei o link para que a gente possa fazer uma análise dos argumentos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal. Vocês viram isso? Vocês leram isso? Me respondam, por favor. Sim, não, claro, de forma alguma. Tenho coisas mais legais para fazer na quarentena. Não, Érica, eu vi é diferente de eu li. Você leu? Eu já estava imaginando, né? Um pastor conhece o seu rebanho. Então, já imaginando que se eu não chegasse aqui e ficasse falando com vocês sobre isso, vocês iam acabar não fazendo essa leitura. Eu vi, mas ainda não consegui ler. Não, beleza, mas eu vou falar sobre isso hoje. Por quê? Porque na aula passada, me corrijam se eu estiver errada, eu mostrei para vocês uma prova, não foi? A gente não analisou, a gente viu as questões de múltipla escolha da minha prova. Foi uma prova que eu apliquei, eu acho que há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, exatamente dessa disciplina. E nessa prova, eu fiz uma distribuição através de 6 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas, valendo cada uma das dissertativas 2 pontos, para que a gente chegasse à nota cheia, que seriam uns 10 pontos. Ao que me parece, eu resolvi as questões de múltipla escolha com vocês na última aula. Estão de acordo? Foi isso mesmo? Foi isso, não foi, Yasmin? Então, nós resolvemos as questões de múltipla escolha e aí nós tínhamos 2 questões dissertativas que eu falei, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, vou falar sobre essas questões dissertativas e aproveito para poder falar sobre essa questão, já que um dos objetos de análise ali eram exatamente a questão da redução da maioridade penal, e aí nós aproveitamos para falar sobre isso, tá? Para a gente poder ter aqui um embasamento, porque às vezes eu sei, eu falo para vocês lerem, eu compreendo, ainda mais nesse momento, é difícil, porque às vezes a gente pensa assim, tá todo mundo em casa, tá com tempo sobrando. Eu, pelo menos, assim, essa quarentena eu nunca estive tão cansada em toda a minha vida, porque é atividade o tempo todo, né? Enfim, mas vamos lá. Então, gente, vejam bem. Vamos aqui no compartilhamento. Opa, peraí. Opa. Peraí. Peraí, gente. Acho que agora foi. Mas só me fala, Geldes, você chegou aí, eu acabei de perguntar de você. Falei assim, gente, cadê o Geldes? O Geldes nunca falta as minhas aulas. Então, vejam só. Nós resolvemos essas questões aqui, as de múltipla escolha, e o grande ponto, até para a gente aproveitar também que a gente tem, né, um tempinho a mais, a gente já está próximo de terminar o programa dessa disciplina. Vejam aqui. Ixi, é o meu coisa que não está respondendo. Aqui foi. Ué, cadê? Peraí.
Gente, o que eu quero... O que está acontecendo? Socorro, peraí. Agora sim. Eu e as minhas reflexões, tinha uma reflexão aqui na prova, um trecho de uma música do Los Hermanos. Só que eu coloco às vezes na prova e ninguém me dá a mínima bola. Olha só, gente. Vamos aproveitar para falar sobre isso, porque esse é um ponto importante. E nas questões dissertativas, os alunos geralmente não gostam de questões dissertativas, porque tem que escrever, porque, enfim, questão dissertativa, ainda mais para nós que somos do universo do direito, não tem jeito de escapar disso, não. O negócio é a gente aprender a fazer. E essas questões com charge, sabe, com análise crítica, isso é muito importante. Vocês que vão ter que encarar a prova de ENAD, por exemplo, nosso ENAD, assim, essa questão de charge, de análise crítica, isso é fundamental, né? Não só no direito, né? Isso aparece muito nas interpretações de texto, às vezes em provas aí que vocês venham a encarar, isso é importante, tá? Então, sempre que a gente vai fazer uma questão dissertativa, aí dica geral. Muita atenção, gente. Aqui, como isso aqui foi um esboço do que foi a minha prova, não está aparecendo o número de linhas. Mas vejam, eu limito, mas eu coloco um mínimo e um máximo. Isso aqui é questão que vai estar no limite de 20 a 30 linhas. Porque, vejam só, nessa distribuição de pontos, não necessariamente a prova de vocês vai ser assim, até porque a gente não sabe como será, quando será, ou qualquer coisa que o valha. Mas o que eu quero que vocês observem é que nós devemos ler o enunciado com bastante atenção para que, de fato, possamos compreender o que nos está sendo pedido, certo? Primeiro ponto. Eu lembro que quando eu coloquei essa questão aqui na prova, o pessoal errou pra caramba, porque primeiro que vieram me fazendo uma descrição da charge. Nesta charge, neste desenho, aparecem dois policiais. Um está anotando, o outro está com uma arma na mão e há um homem morto no chão. Não é isso que eu estou pedindo, né? Não é isso que eu peço. Eu quero que você me mostre, tem que fazer uma análise crítica disso aqui. O que isso representa? Hoje, para vocês, já ouço choros. Eu falo, identifique os requisitos configuradores da legítima defesa previstos no Código Penal Pátrio. Então, essa é uma primeira parte da questão. Essa é uma parte mais técnica. Eu estou pedindo para vocês me falarem, então às vezes a pessoa lê tão desavisadamente que esquece de responder essa parte. Vamos começar lá. Olha, quais são os requisitos configuradores da legítima defesa previstos no Código Penal? Quais são? São aqueles arrolados lá pelo artigo 25. Então, o artigo 25 ele vai estar enumerando alguns requisitos, que são os requisitos que nós chamamos de requisitos objetivos, tais como, olha, a legítima defesa, ela pode se dar em face de uma agressão injusta, e aí a agressão é um ato humano, essa agressão tem que ser injusta, atual ou iminente, em defesa de direito próprio ou de terceiro. Então, a ideia é que você faça um retrospecto desses elementos objetivos que são os previstos no Código Penal, lá no artigo 25. Lógico que vocês têm que aprender também que, às vezes, se você vai um pouquinho além daquilo que tá sendo exigido, lógico que eu não estou falando para desvirtuar e responder uma coisa que eu não estou perguntando, né? De repente você chega aqui e começa a falar do estado de necessidade. Eu não estou perguntando sobre o estado de necessidade. Mas aí você aproveita e fala, olha, mas embora o código, ou do código não conste textualmente, fala-se da necessidade da verificação também de um requisito de ordem subjetiva, né? O sujeito ele precisa saber que ele está agindo em legítima defesa, até aquilo que nós tratamos em algumas questões lá atrás, do ânimos defendente, etc, etc. Mas, enfim, a ideia era essa. E aí eu peço, correlacionando a ilustração abaixo, a proposta atinente ao tema previsto aí no pacote anticrime, que foi divulgado, né, pelo Ministério da Justiça no dia 19/2/2019, avalie criticamente a alteração legal pretendida em relação à caracterização do excesso. Só para situá-los, o que foi que aconteceu?
Hoje, esse pacote anticrime, a gente continua falando assim, a lei do pacote anticrime. O que aconteceu? O nosso ministro da Justiça, logo no início do governo Bolsonaro, como ministro, né, como tal, ele veio propondo o que ficou conhecido como pacote anticrime. Ele veio propondo uma série de alterações, dentre outras coisas, mas alterações também legislativas, ao argumento de que essas alterações legislativas, alterações que vieram no sentido, pelo menos, de endurecer o tratamento penal em alguns aspectos, dentro de uma política, né, que a gente sabe que é a política do governo, uma política de endurecimento, uma política mais ligada a essas questões de lei e ordem, uma política mais voltada para aqueles princípios lá de tolerância zero. A gente tem que tomar não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, veio então o ministro da Justiça propondo uma série de modificações, inclusive no Código Penal, e uma dessas modificações propostas era na legítima defesa. Vocês devem se lembrar, porque a comunidade jurídica começou a se insurgir contra isso. Porque na proposta original desse pacote anticrime, que acabou se convertendo em lei, mas converteu-se em lei com inúmeras alterações, tá? Não foi o pacote anticrime exatamente da maneira que o Sérgio Moro idealizou que acabou virando lei. Teve muita coisa que não passou. E uma das coisas que não passou, então por isso agora isso deixa de fazer tanto sentido, essa questão deixa de fazer tanto sentido, mas o grande ponto aqui é o seguinte, na concepção original do pacote anticrime, dizia-se que o excesso na legítima defesa, o eventual excesso na legítima defesa, ele ficaria afastado em relação aos agentes da segurança pública quando esse sujeito ligado à segurança pública agisse, ainda que ele tivesse agido em excesso, se nós demonstrássemos que ele havia agido por medo, por surpresa ou por violenta emoção, não haveria que se falar em excesso. E aí todo mundo caiu de pau em cima disso, porque realmente, lógico que se a gente for usar essa expressão, a gente tem que usar essa expressão entre aspas, porque muitas pessoas começaram a falar o seguinte, olha, o que está se criando é uma verdadeira licença para matar, né? Por quê? Porque o excesso, não estou dizendo que isso sempre acontece, mas olha, na atividade policial, na atividade de segurança pública de uma maneira geral, podemos e temos situações, sim, de excesso na legítima defesa. Se eu passo a ter, se esse projeto dele se converte realmente em lei, o policial não iria responder mais por excesso. Por quê? Porque, olha, inclusive, são expressões bastante lacônicas, né? Vagas. Olha, não. Caso, num primeiro momento, parecesse haver excesso na atuação dos agentes da segurança pública, esse excesso ele ficaria justificado se esse agente dissesse, e aí comprovasse, que agiu por medo, por surpresa ou por violenta emoção. E aí vocês devem até se lembrar daquele episódio, lembra que uma família que estava num automóvel acabou sendo alvejada por diversos tiros, né? Aquela história dos 80 tiros, que eu acho que foram até mais de 80 tiros, eu acho que foram até membros do Exército, né? Que estavam ali fazendo algum trabalho de patrulhamento ou coisa do tipo. E aí, essa discussão ganhou vulto e parte do que era idealizado nesse pacote anticrime do Sérgio Moro passou, e uma boa parte também não passou. Uma das coisas que não passou foi exatamente essa possibilidade de você afastar o excesso na legítima defesa ao argumento de afastaria-se o excesso em relação aos agentes da segurança pública com esse argumento. Medo, surpresa e violenta emoção. Né? E a charge que é apresentada, ela é irônica, né? Como de praxe, são as charges, dizendo, se a gente vê lá um policial que está fazendo os apontamentos e ele está justificando, né? Ele justifica para o companheiro ali que ele deu uma série de tiros no sujeito para falar, o primeiro foi por medo, o segundo foi por surpresa e o terceiro foi por violenta emoção. Então a gente verifica essa conotação satírica, né?
Existe uma sátira exatamente no sentido de, através dessa ilustração, mostrar que essa proposta contida na redação original do pacote anticrime acabaria, sim, por configurar uma verdadeira licença para matar, já que os agentes da segurança pública não mais responderiam segundo essa concepção do projeto, tá? Isso não passou. Porque essas figuras aqui, esse medo, essa surpresa, essa violenta emoção, elas serviriam para justificar ou serviriam para afastar qualquer excesso que porventura se caracterizasse, tá? Estou só falando dessa questão que eu acho importante a gente saber fazer essas análises críticas. Quando a gente pede para interpretar uma charge, ninguém está pedindo para você descrever aquilo que você está vendo, tá? Então, é importante que a gente desenvolva, aguce esse espírito crítico, que é o que vem aqui nessa questão, nessa última questão. São questões, né, que valiam, se você for pensar, olha, cada questão dissertativa valia 2 pontos. 2 pontos numa prova de 10, 20% da prova, né? Essa outra charge, que eu também coloquei aqui para a gente poder fazer a discussão sobre a redução da maioridade, e aí eu vou entrar aqui numa outra tela, que eu já vou entrar direto nesse link do Politize, que foi o que eu passei aí para vocês, e gostaria que vocês lessem, até para se aprofundar também um pouco em outros assuntos. Inclusive um site que não é jurídico, por isso é interessante a gente verificar como se aduzir, como se avaliar esses argumentos de uma maneira técnica, mas não necessariamente a gente, sem precisar entrar assim, numa leitura mais densa, mais pesada, porque vocês precisam conhecer, sim, esses argumentos favoráveis e contrários. Então, eu peço uma análise crítica da charge abaixo, e depois eu peço que vocês aduzam pelo menos 2 argumentos técnicos favoráveis e desfavoráveis à redução da maioridade penal. Bom, aqui nós temos 2 criancinhas, né, conversando, e num ambiente que a gente já verifica de antemão que é um ambiente hostil, que é um ambiente de pobreza, né? A gente tem ali o morro, as casinhas, então é a ideia de que essas crianças estão numa favela. E um dos meninos fala para o outro: a maioridade penal vai ser 16 anos, agora vai ser os 16 anos. E o outro demonstra absoluta despreocupação, né? Até pela face dele mostra isso, sem problemas, a gente nunca chega até lá mesmo, né? Então, o desenho, a charge, a ilustração, ela também, mais uma vez, como de praxe, tem essa conotação irônica, e ela tem uma conotação da análise do desenho, da imagem, a gente verifica de pronto que a tendência aqui é no sentido de mostrar que, olha, reduzir a maioridade penal não vai resolver nada, não, tá? Pelo menos, olha, o menor aqui na história, ele demonstra absoluta despreocupação no sentido, vai-se até, faz-se uma remissão a essa ideia de que, e de fato, né, essas crianças, esses adolescentes que estão ligados, de alguma maneira, a práticas criminosas, vamos falar prática de atos infracionais, já que eles não praticam crimes, né, geralmente não têm uma vida longa, né, vivem pouco. Então, o desenho, a ilustração, a charge é tendenciosa no sentido de mostrar que redução definitivamente não é a solução para os nossos problemas de criminalidade. Mas, enfim, vamos aqui, então, para esse textinho aqui. Abre. Que é simples, e foi o que eu passei lá para o Geldes, imagino, e que está no Classroom também, mas que eu acho ele bacana porque ele é claro na apresentação desses argumentos, e ele transcende, aí não é um viés só jurídico. Olha lá, aí começa, né? A redução da maioridade, os argumentos, só que antes, isso aí eu mandei no link, tá? É interessante vocês verificarem, porque tem até um videozinho, olha, que fala antes, olha, o que você pode saber, o que você precisa saber. E aí, no começo, se esclarece que a gente tem uma PEC, né? PEC é um projeto de emenda constitucional que tramita
hoje chegou a ser aprovada na Câmara, ainda aguarda apreciação pelo Senado. Essa redução da maioridade para os 16 anos foi um dos motes, inclusive da campanha, do plano de governo do nosso então presidente da República. E aí tem essa discussão que vem ganhando o vigor, né? Não só ganhando vigor, mas vira e mexe, ela é recorrente, isso vai e volta, quando a gente começa a verificar aí a prática de muitos atos infracionais por menores. Então, a gente tem um videozinho também bem legal aqui, simples, mas que nos inteira realmente desse assunto, tá? Para que a gente não repita, ou para que a gente não seja assim simplório demais, simplesmente, tem que matar. Eu já falei isso para vocês, né? Porque a gente não pode aduzir esses argumentos assim genéricos, não, é menor, esses menores são muito violentos, tá certo, tem que reduzir, tem que mandar para a cadeia. Esses argumentos não são argumentos técnicos. Faz-se, lógico que isso aqui não é um site jurídico, então eles não entram tão a fundo na questão, mas o que eu quero que vocês observem é que existe uma distinção que a gente precisa observar, que cuidado, porque a gente não pode falar que o menor ele pode praticar o ato infracional que seja análogo a crime, que o menor não responde por nada. A gente sabe que, no ponto de vista prático, a aplicação do ECA é muito problemática, né? A gente tem todo um problema estrutural que é complexo, que é o mesmo problema estrutural que a gente vive em relação aos próprios estabelecimentos prisionais, né? E o ECA, se de fato fosse aplicado, ele poderia nos dar respostas, nos oferecer realmente mudanças de perspectivas, de paradigmas concretas, mas a gente tem o nosso velho problema. Às vezes a gente fala muito de ausência de leis, mas às vezes não é isso. Às vezes é a dificuldade prática de efetivamente implementar os ditames da lei. Então, ninguém está dizendo que menor não responde por nada, que não existe lei alguma para punir atos infracionais praticados por menores, não é isso. O que fica claro vocês agora estão craques nisso, acabamos de estudar essa parte de culpabilidade, é que nós temos uma determinação baseada num critério biológico, quer dizer, a maioridade ela só vai ser atingida aos 18 anos, e, portanto, sob a perspectiva penal, sob a perspectiva criminal, esses menores de 18 anos não respondem perante a legislação criminal, perante a legislação penal, processual penal. Mas eles responderão sim perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, cuidado para vocês não incorrerem num equívoco de falar que não acontece nada, não responde por nada, não dá nada. Enfim. E aí, nós entramos realmente na questão dos argumentos, o que nós enxergaríamos como argumentos favoráveis e como argumentos contrários à redução da maioridade penal. Olha só, quando a gente entra, então, nos argumentos favoráveis, vejam só, eu particularmente acho que esse argumento é um dos argumentos mais fortes. Não estou me posicionando em um ou em outro sentido ainda, né? Até porque eu sou contrária a essa redução. Mas vejam bem, dentre os argumentos favoráveis à redução, eu acho que esse argumento aqui é o argumento mais vigoroso, é o argumento mais forte do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque, vejam só, eles vão falar o seguinte: os adolescentes, a partir de 16 anos, eles já podem votar. Olha só, esse é um argumento jurídico bem forte, tá? Eles podem votar. Então, se eles podem votar, eles têm o direito ao exercício da cidadania. Esse é um dos mecanismos mais concretos de exercício da cidadania, o direito de votar. Por que eles não poderiam responder criminalmente como qualquer adulto? Esse é um argumento muito importante. Esse é um argumento de ordem realmente jurídica e é um argumento contundente. Olha, com 16 anos, o sujeito pode votar, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. E aí, depois, eu gostaria que vocês lessem, onde está essa partezinha em azul, né? São links
para outros artigos que vocês vão conseguir acessar e terem formarem essas concepções ou terem acesso a informações realmente importantes para que vocês possam se posicionar, seja em um ou em outro sentido, ok? Então, esse primeiro argumento é o argumento mais contundente, mais vigoroso para aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal. Agora, outros argumentos vão ser invocados. A maior parte da população é a favor. Sim, só que a maior parte da população, acho que se a gente fizer uma enquete hoje perguntando se a maior parte da população, se eles são favoráveis à pena de morte, é provável que a maior parte seja favorável sim, né? Então, essa é uma questão jurídica, não só jurídica, né, mas é jurídica, é sociológica, é psicológica, é psiquiátrica, bom, enfim. Mas cuidado, porque lógico que a gente tem que levar em conta, né, o sentir popular, a vontade, só que a gente sabe que esse senso comum, essas opiniões do senso comum, são opiniões assim desprovidas realmente de embasamento, né? De embasamento. As pessoas às vezes têm um entendimento muito simplório, muito raso, de que não, então vamos fazer isso que resolve, tá? Mas enfim, a maior parte da população é sim favorável a essa redução. E aí vocês podem fazer uma enquete em casa, né? Aposto que se vocês fizerem uma enquete em casa, opa, peraí. Voltei, gente, caiu, deu uma caída aqui, mas foi a única caída. Até então, eu estava toda feliz que a internet estava boa. Mas só me respondam isso. Deu uma caída, mas pelo menos tá travando hoje? Ou vocês estão achando que está melhor? Que não está travando hoje? Vocês não reclamaram, né? Pelo menos. Mas vocês estão tão quietinhos. Me falem aí. Tá travando? Não acredito, gente. Não, mas muito ou tem fluído? Porque a outra aula, a primeira aula, foi insuportável. Mariana tá travando também? A sua foi a internet, Yasmin? Pois é, porque eu fiz essa mudança toda, mudei o cenário, né? Só agora? Então tá. Então acho que foi válido, né? É porque caiu, não tem jeito. Não cair se não tiver. Não, a internet. Tá ok, Fátima? Bom, então vamos retomar. Eu vou ter que agora, então a gente vai ficar por hora com esse novo cenário aqui para ver se as coisas funcionam melhor. Para mim estava parecendo que estava funcionando. Então, aí você está falando nessa questão. Rainanda, eu concordo, o voto é facultativo, ou seja, um direito diferente do maior de 18 anos. Com o sistema de punição dos menores, tem que ser analisado de uma forma diferente também. Penso que tem que melhorar a forma, deixa eu ver, de oportunidade para esses jovens, não somente jogando uma... exatamente isso. E quando eu vou falar aqui dos outros argumentos, é porque primeiro eu começo pelos favoráveis, né? Mas é exatamente isso que você está falando aqui, no rol dos argumentos contrários, isso vai aparecer de uma maneira bem vigorosa, né? Porque realmente o que eu quis dizer dentre os argumentos jurídicos, realmente é um argumento. Talvez seja o principal argumento, falar que eles podem votar. Agora, responsabilidade penal, a gente consegue destruir isso facilmente. Olha, ele não pode ser emancipado aos 16? Não é? E a responsabilidade penal continua sem existir. Ele pode ser emancipado na esfera civil, ele pode casar aos 16, só que ele continua inimputável na esfera criminal. Então, são esferas diferentes. Tá? Ele pode praticar atos na vida civil, mas ser responsabilizado penalmente. Então, quando eu for fazer a análise aqui desses argumentos contrários, vocês vão verificar isso. Opa! Cadê eu?
Ó, porque eu não coloquei o compartilhamento. Peraí. Compartilhar tela. Peraí, gente. Já vou. Olha, então é porque a gente realmente tem que fazer análise, tá? Ou então outro argumento que aparece, que eu falei esse aqui, que é um argumento bem frágil, vai falar, a população quer. A população quer pena de morte, a população quer prisão perpétua, a população quer até ditadura, né? Então, a população não é muito confiante. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, cuidado, porque a população, no geral, essa grande massa, a gente sabe que ela é muito manipulável, né? E isso acaba nos colocando em algumas situações aí, no mínimo, bastante arriscadas. Invoca-se também como argumento favorável à redução. Olha, com a consciência de que eles não podem ser presos, os adolescentes, eles sentem maior liberdade para cometer os crimes. E aí até tem um link para uma matéria aqui de um adolescente, olha só, que na véspera do aniversário de 18 anos, ele matou a namorada, filmou, exibiu o vídeo. E aí, esse argumento diria que prender os jovens de 16 e 17 anos evitaria muitos crimes. Eu também... tudo isso são argumentos. Evitaria, tá? Em tese, para os defensores dessa linha. A gente sabe que não. Né? Poderia até evitar uma coisa ou outra, mas a gente sabe que você acreditar que esses jovens... inclusive a questão que a gente vai entrar lá... Vamos analisar os contrários, os favoráveis, para depois a gente analisar os contrários. Outro argumento que é apontado como argumento favorável. Muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo dos 18 anos. E acaba que o exemplo por excelência é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esses jovens eles são tratados como adultos a partir de 12 anos e a gente verifica que realmente eles punem mesmo. Enfim, e aí temos outros países que eu acho que não servem muito de base para a gente, mas, sei lá, Nova Zelândia, Escócia, Suíça. E aí é legal até vocês verificarem que, olha só, logo em seguida tem uma tabela comparativa da maioridade penal ao redor do mundo. Como é que funciona isso nos outros países? Critica-se. As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente são insuficientes. Olha, a gente tem alguns problemas, sim, no ECA. Alguns problemas que, na verdade, às vezes não são culpa de não dizem respeito à ausência de uma lei. A gente tem uma lei, sim, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos uma dificuldade de implementação prática desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A gente sabe que, olha, o que talvez a gente pudesse levantar, ainda que assumindo a bandeira contrária à redução da maioridade, é falar assim, olha, o ECA poderia talvez sofrer algumas modificações e punir com mais rigor. Porque a gente sabe, por exemplo, que a medida de internação, que é a mais gravosa, ela só pode perdurar por no máximo 3 anos, né? Então, talvez aumentar esse limite do tempo de internação, talvez impor a possibilidade de algum tipo de punição mais severa dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e também as outras medidas, né? Porque lembra que eu falei para vocês de medidas de proteção, de medidas socioeducativas. Aí, em tese, na lei tem previsão de vários tipos de atendimento, aquele menor receber também um acompanhamento psicológico, etc. Só que a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que esses ambientes, essas casas aí de internação de menores, acabam sendo ambientes muitas vezes piores do que os próprios estabelecimentos prisionais. O adolescente ele não recebe esse tratamento, essa proteção que a lei diz ser necessária, que de fato ele ainda é uma pessoa em desenvolvimento. Então, a questão diz respeito tanto ao problema da efetivação da implementação prática do ECA, quanto também poderia nos levar a pensar que talvez o ECA pudesse sofrer algumas alterações no sentido de possibilitar uma aplicação mais rigorosa, principalmente dessa medida de internação, mas isso aqui, essa questão de não implementação das medidas do ECA, acaba sendo uma questão estrutural, uma questão muito mais complexa
do que você simplesmente falar, vamos endurecer ou vamos reduzir. A gente não tem, é o mesmo problema que a gente vive em estabelecimento prisional. A gente não tem uma estrutura concreta, uma estrutura fática para proporcionar a que seja aos detentos na estrutura penitenciária para efetivar a ressocialização, assim como em relação aos menores, tá? Mas é um outro argumento. Fala-se lá que os menores infratores chegam aos 18 anos sem serem considerados reincidentes. Olha, essa é uma outra questão que às vezes poderia até ser suscitada sem... que susto! Eu tenho uma boa e uma má notícia. Peraí, só um minuto, chegou uma criança me dando uma boa e uma má notícia. Na verdade, 2 ruins e uma boa só. Nossa, então qual fala as ruins? Você quer... A ruim é que eu vou ter que fazer alguma coisa que é bem difícil e depois mais uma tarefa no livro que é bem difícil. Tá. E a boa é que eu aguentei a aula inteira. Tá ótimo. Tá bom, filha, parabéns. Daqui a pouco a mamãe vai lá. A notícia boa é que ela aguentou a aula inteira. E a notícia ruim é que tem várias tarefas para fazer. Mas, enfim, tá bom. Vamos tentando fazer dessa forma, né, gente? Difícil. Geldes, as suas pequenininhas também estão tendo aulas online? Tadinha das crianças, né? Tá vendo como que no fundo nós fomos crianças mais felizes? Nosso tempo nem existia isso. Mas, enfim. Tá lá, as medidas do Estatuto da Criança e Adolescente seriam insuficientes, é um outro argumento. Os menores infratores chegam aos 18 anos sem serem considerados reincidentes. De fato, reincidentes eles não são. Porque reincidência é até o que vocês vão começar a estudar no próximo semestre. Reincidência, o sujeito ele tem que praticar ele já tem que ter sido condenado por crime. E ainda que esse adolescente tenha sido condenado, né, segundo os procedimentos do ECA, ele não pratica crime. Então, quando ele completa os 18 anos, lógico que esse histórico, lógico que essa vida pregressa dele, precoce, né, no envolvimento com esse universo da criminalidade, isso aí, de alguma maneira, vai ser sopesado e vai ser avaliado pelo juiz quando for aplicar uma pena. Mas reincidentes, eles não são. Porque reincidência pressupõe condenação por crime e eles não praticam crime, né? São atos infracionais. E aí vem um outro aqui bem fraquinho, que a redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento de menores para o tráfico. Gente, falar que a redução... Então, se a gente reduzir e a maioridade penal agora for atingida aos 16, então isso vai diminuir o aliciamento de menores para o tráfico? Ou não seria uma situação diferente? Cada vez esses menores, eles entrariam muitas vezes, né, para essa vida vinculada ao tráfico, a outras práticas, cada vez mais precocemente, né? Então, o menino que entrar aos 16 entra aos 15. Aqui uma argumentação muito simplória, né? Ah, não, reduz, logo eles se afastam. Mas aí, enfim, temos também outros links para vocês acessarem algumas ponderações sobre essa questão dos menores no universo do tráfico. É bem interessante. Gostaria muito que vocês fizessem isso, que isso vai dar um embasamento bem importante para que vocês, agora, uma vez questionados sobre redução da maioridade penal, possam ter aí um posicionamento vigoroso, seja em um sentido ou em outro, mas pautado em argumentações mais técnicas, tá? Agora os argumentos contrários. Isso aqui ninguém tem dúvida, né? Às vezes isso assim é uma fala até um tanto quanto utópica, mas a gente sabe que isso é verdade. É mais eficiente educar do que punir. De fato, a ideia era... Essa aqui é uma proposta de mudança realmente, né, estrutural, que demanda investimento em educação, etc, etc. Mas, lógico, naturalmente, se a gente tivesse um investimento maior em educação, nós poderíamos sim dar um direcionamento, fornecer essas oportunidades a esses jovens, de maneira que a vida do crime seria cada vez mais desinteressante. Mas é um argumento bem genérico, mas sim, válido. Outro, o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade, a gente sabe disso. Nosso sistema prisional ele é caótico, a gente não tem estrutura para recuperar, para ressocializar esses presidiários. Então,
Vide pelos números de reincidência, né? Porque a pessoa sai dos estabelecimentos prisionais e volta a delinquir. Então, dentro desses estabelecimentos prisionais, esses jovens, como nós às vezes usamos essa expressão, seriam verdadeiras escolas do crime, o jovem sairia de lá pior do que de fato seria quando o seu ingresso. Outro, prender menores agravaria ainda mais a crise do sistema prisional, é outra verdade, né? Porque nós já temos um sistema prisional superlotado, nós temos esse déficit de vagas, e isso agora fica até muito claro, né? Nesse período de quarentena, que medidas extremas tiveram que ser adotadas, né? Essa liberação aí de muitos presos que cumpriam suas penas em regimes um pouco mais brandos, sob esse risco, né, da disseminação do coronavírus. Então, nós sabemos que o nosso sistema prisional é um sistema superlotado, que opera de maneira extremamente precária, em condições de vida muitas vezes subhumanas, e simplesmente você acreditar que você jogar esses adolescentes não só seria ruim para eles, já que a gente, infelizmente, né, na maior parte das vezes, não verifica essa ideia de ressocialização como fim da pena sendo de fato atingida, mas também para superlotar o nosso sistema prisional. Em seguida, a gente tem um outro argumento: crianças e adolescentes estão em um outro patamar de desenvolvimento psicológico, né? Às vezes a gente fala, não, mas hoje os jovens têm acesso a muita informação. Nossa, eu com 16 anos era uma menina boba, não sabia nada da vida. Hoje essas meninas com 16 anos já sabem tudo, já viveram muito, já estão cheias de experiências, têm muito mais informação. Enfim, vejam que aí é um embasamento até científico, porque a gente vê que diversas entidades de psicologia já se posicionaram contrariamente. Travou? Deu uma travada, gente? Ou não? Que apareceu conexão instável. Quando aparece conexão instável. Beleza? Tranquilo? Estão me ouvindo? Gente, vocês estão aí ou eu estou falando sozinha? Travou? Ou tá ok? Falem aí, galerinha. Galerinha do YouTube. Travou ou não? Hein? Cadê meu feedback, gente? Fala aí. Gente. Caiu, travou? O que aconteceu? Hein? Estão me ouvindo? Gente. Ô, professora, tá ouvindo? Agora eu tô. Eu até desativei o som. Vocês estão me ouvindo? É porque o chat parece que travou aí pra você. Tá. Mas vocês estão ouvindo, né? Eu tô. Então tá. Deixa eu vou continuar aqui. Então porque o chat que não tá abrindo. Mas quando for assim, vocês abram o microfone para eu não ficar me sentindo completamente abandonada, porque é horrível. Já é bem ruim não estar interagindo. Fico só eu olhando para minha cara aqui, nessa tela de computador. Preciso de um mínimo de interação, gente, senão eu não vou aguentar, não. A gente tem mais, no mínimo, um mês pela frente. Não vamos pensar nisso, senão a gente vai enlouquecer.
Então, vejam, as entidades de psicologia, elas já se posicionaram contra essa redução. A adolescência, por mais que a gente tenha mudanças, os adolescentes hoje são mais maduros, têm acesso a mais informações, ok, mas a adolescência é uma fase de transição, é uma fase de maturação do indivíduo. Então, eles devem estar protegidos por políticas de promoção de saúde, educação, lazer, que é o que, infelizmente, não acontece, mas é um argumento, né, embasado, inclusive, tecnicamente. Redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens e condições sociais vulneráveis. Isso aqui é um ponto importante. A gente que fala tanto de seletividade do sistema penal, o que acontece? Vejam bem, naturalmente que essa eventual redução da maioridade, ela atingiria basicamente quem? Quem seria o alvo preferencial? Jovens, negros, pobres, moradores de periferias das grandes cidades. Esse é o público, né? Que inclusive já é o perfil, como diz aqui, perfil predominante dos presos no Brasil, tá? Então, mais uma vez, essa alteração é uma alteração que reforça essa seletividade do nosso sistema. Argumento importante, olha aqui, a tendência mundial é que a maioridade seja atingida aos 18 anos, tá? Nós vimos lá atrás, nos argumentos favoráveis, que há países, sim, nos quais a maioridade ela é atingida mais precocemente, porém, vejam aí que, inclusive, faz uma remissão a um trabalho de consultoria legislativa que foi feito pela Câmara dos Deputados, e num total de 57 países analisados, 61% deles estabelece a maioridade penal aos 18 anos. Então, nós estamos aí em consonância com o que é a tendência mundial, tá? E a outra questão, que é uma questão bastante discutível, mas do mesmo modo que a gente fez uma análise, que eu falei assim, olha, esse é um argumento importante quando a gente fala dos argumentos favoráveis, que é a questão dele menor poder votar, né, aos 18 anos. Vejam só, a Constituição, existe uma polêmica em relação a isso no meio jurídico. Por quê? Porque o artigo 228 da Constituição é que estabelece que a maioridade penal é atingida aos 18 anos, né? Então, é o que se explicita aqui, existe um debate no sentido de esse dispositivo, ele é uma cláusula pétrea? Quer dizer, e como cláusula pétrea, não poderia ser objeto de modificação? Ou pode ser objeto de modificação? Será que pode, mesmo com isso assegurado constitucionalmente? Então, esse é um ponto importante. Inclusive, o professor Luiz Flávio Gomes era um dos grandes, dos defensores ferrenhos da visão do artigo 228 da Constituição como cláusula pétrea, tá? E, portanto, não poderia ser objeto de alteração, de supressão através de emenda constitucional. Então, vejam que é um texto simples, né? Não temos assim nada de muito complicado. E agora vocês. Agora que reapareceu o bate-papo para mim. Gostaria que vocês procurassem ler um pouco mais sobre isso, tá? Esse é um tema recorrente. A gente tem que tentar fugir dessas argumentações assim rasas, dessas argumentações bem de senso comum. É importante. Acho que isso dá base para que a gente possa até mesmo promover discussões mais ricas, né? E não ficar só naquele lugar, tem que matar, menor é tudo vagabundo, lógico, que do ponto de vista concreto, as atuações criminosas, vou falar entre aspas, de menores, são muitas vezes assustadoras, porque o menor, ele é destemido, o menor muitas vezes ele é sem limite, aquela coisa mesmo do jovem, né? E a gente verifica, se depara com questões concretas, assim, muito assustadoras, mas é mais uma reflexão importante a ser feita no sentido de que será que punir mais precocemente é, de fato, a solução para esse tipo de criminalidade? Será? Enfim, essas eram as considerações mais importantes a serem tecidas com vocês sobre isso.
O que eu estou planejando, gente, porque também agora a gente fez muita resolução de questão, já vai chegando numa hora que a gente está meio cansado disso, né? A gente viu prova, a gente passou aulas. Eu vou, na próxima semana, falar com vocês, começar o último ponto da nossa matéria, que é concurso de pessoas. E aí vamos ver se eu, sei lá, vou tentar falar umas 3 aulas, porque senão a matéria vai acabar. E aí depois a gente continua fazendo exercícios, mais exercícios. Mas vamos dar um tempo de exercícios, porque a gente já ficou, acho que umas 4 aulas, né? 3 ou 4 aulas fazendo exercício, fazendo prova e tal. Nesse meio tempo, introduzir aqui essa questão de redução da maioridade. Vamos tentando levantar temas que são importantes e tal. Se vocês tiverem até aí alguma... o Marcos está aí, vamos perguntar. Será que o Marcos é favorável ou é contrário à redução da maioridade penal? Marcos, me fala aí. Deixa eu abrir seu microfone, porque essa eu quero... E aí, Marcos, o que você acha? Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Me fala aí. Ai, professora, eu sou a favor da redução da menoridade. Você é a favor, né? Eu imaginei Isso. eu imaginei. É porque você também a sua concepção é diferente. Você vê muito na sua visão, porque você está ali no front, né, Marcos? Você está no front. Ah, professora, porque assim, ó, pelo que gosta, aquele caso daquele latrocínio que aconteceu em Aparecida de Goiânia, que mataram um pai de família. Eu participei o tempo todo daquela ocorrência. Eu estava envolvido naquilo ali, mais de 24 horas, né? E assim, a cabeça dos meninos é pior do que os maiores, entendeu, professora? Não, nesse aspecto é o que eu tô falando. Eles são destemidos, eles são muitas vezes de uma frieza que é assustadora. É aquela sensação, sim, eles têm essa sensação de que eles não têm nada a perder. Dentro deles, eles têm sim esse sentimento de que acaba não dando em nada, né? Então, assim, eu entendo você na sua atuação, de acordo com a sua atuação, era até natural que você fosse, sim. Agora, mas assim, professora, eu penso assim, ó, eu sou a favor da redução da menoridade, mas também o Estado, ele tem que, tipo assim, não é só pegar esses meninos e jogar no presídio, né? Tem que trazer uma reeducação social para eles, né? Tem que trazer medidas para que tenha uma evolução, entendeu? E também presídios decentes, né? Porque é tenso entrar num presídio, jogar os meninos lá, não é fácil, não. Então, porque assim, eu acaba já entrei, né? que dentro não desses... é fácil lá, é tenso. Dentro, acaba que você encontra também assim, embora você conclua talvez pela redução como a melhor medida que aos seus olhos se apresenta, tem muitos desses argumentos que são os argumentos apresentados como contrários que você concorda, né? Do tipo, maior investimento em educação, a necessidade de você implementar realmente o ECA. Isso, né, Marcos? Porque assim, essas leis aí só são teorias, né? Só são bonitas, né? Igual a LEP, né? Essa questão do ALEP, Esse é um grande problema. Acha linda a LEP, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha, elas são bonitas no papel, né? Mas na prática não tem nada disso. Essa que é a grande questão, é isso que arrebenta a gente, né? A realidade, a gente não consegue implementar, a gente veio cheio de garantias, mas isso... Então, acaba que você, até pela atividade que você desempenha, você tem que ser mais prático, você tem que ser mais pragmático. De repente, reduzir, poderia, pelo menos de alguma maneira, permitir ações mais duras contra esses menores, né? Não, é uma perspectiva, eu acho legítimo. Todo mundo que eu converso, geralmente, que é do meio policial, é a favor de redução. Assim, professora, mas teve uma vez que nós entramos num lugar que fica esses menores lá em Aparecida de Goiânia, eu não lembro o nome. Vou falar uma coisa, eles é mais louco que os caras de maior, sabe? Porque assim, quando nós entramos no presídio, a vez que eu entrei no presídio lá, que precisou do apoio do choque, os presidiários até respeitam, sabe? Eles têm medo de nós, eles respeitam e tal, e os meninos... Tem uns meninos que é terrível. Eles é mal demais, até mais do que muito...
gente de maior, sabe? É isso, Então, não tem nada que prende, né? Acaba que, bem ou mal, às vezes o preso, que é maior, ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem uma mãe, ele estabelece algumas relações, alguns laços afetivos, porque ninguém também a gente tem que pensar, né? Ninguém é de todo ruim, ninguém é de todo bom, mas esses menores, inclusive quando a gente vai analisar um repertório das infrações penais, dessas infrações penais mais graves nas quais eles se envolvem, eles geralmente são de uma crueldade. crueldade. Não é? Eles são cruéis, eles agem menor, por exemplo, em roubo, em latrocínio, quando você tem menor, muitas das vezes você vê morte, porque o menor ele já vai chegar atirando, né? Eles agem de maneira muito impulsiva, eles realmente essa sensação de não ter nada a perder. Então, essa é uma questão que sim, a gente sabe que é difícil. E talvez numa concepção ideal, vou falar, não, o ECA deveria funcionar, mas a gente sabe que nessa realidade brasileira, a gente fazer valer lei de fato, seja com a parte mais dura, mas seja com a parte de garantias, isso é muito difícil, né? E você realmente você está na linha de frente, né? E como é que tá aí? Igual, Pode falar. igual aqueles meninos do latrocínio lá em Aparecida. Eu conversei com aqueles meninos lá um tempão, que era um tal de menor que tava querendo assumir, né? Aí ele falava que foi ele. Aí tinha uns, assim, nem sabia direito quem era, porque ele falava que era ele. E assim, eles não tava tranquilo, ele tava tranquilo, sem medo e de boa. Ele falou que ele foi. Sem remorso, eles não têm remorso, não têm culpa, não. Tava tranquilo, e ainda eu falei, eu conversei com eles um tempão, conversando, puxando a língua e. É complicado, viu? Tem horas que é assustador, que você pensa assim, não há o que fazer, né? Que o bicho é ruim. O que a senhora ia perguntar, professora? Não, eu ia perguntar como é que estão as coisas aí, né, nesses tempos difíceis. A gente está vendo que em muitos aspectos a gente está tendo um aumento aí de alguns crimes por conta desse período do distanciamento, mas aí, você está trabalhando muito, você está achando que deu uma melhorada ou que a situação está meio caótica? Eu acho que está pior a criminalidade. Aumentou, você tá achando que tá porque pior? teve muita apreensão de drogas no estado de Goiás, e eles estão presos a ganhar dinheiro, né? Aí eles estão fazendo muito assalto. E só que assim, professora, pelo que eu sou muito contra o governo, né? Igual essa paralisação mesmo, eu sou contra. Eu acho muito desnecessário. Eu acho que isso aí é um golpe, né? Entendeu? Para prejudicar o Bolsonaro. Não tá dessa forma que todos estão falando. Eu sou contra isso. Eu posto no meu Instagram e... Aí tá vendo aí que é o problema, olha. Aí, ó, Vitor também, gente, pelo amor, agora vocês estão... Não, aí não, Marcos, agora, olha só, aí também tudo bem. Eu sou super aberta a opiniões contrárias. Agora, golpe para prejudicar o Bolsonaro. Marcos, pelo amor de Deus, o povo morrendo, você tá vendo como é que a situação tá, não só no Brasil, no mundo inteiro. Agora você vai me falar que isso é um golpe para... Gente, olha, vou ter que fechar o microfone do Marcos, porque senão o que o Marcos vai começar a falar? Gente, para com isso, vamos pra rua! Professor, bora! Não tá morrendo assim não, professor. Não tá morrendo assim não. Não tá morrendo. O Brasil é um dos lugares que mais recuperou gente, professor. É um dos países que mais recuperou gente. Então você... Não, tudo bem, ninguém tá falando, ninguém tá querendo, mas, gente, pelo amor de Deus, não comece não. Aí daqui a pouco vocês vão começar a falar, é uma gripezinha. Aí, ó, tá vendo? A Érica tá falando, o marido dela trabalha em hospital. Não é isso. O negócio... Inclusive, a gente poupou muita coisa exatamente por causa desse isolamento social que aconteceu até de uma maneira relativamente rápida. Agora, Marcos, pelo amor de Deus, como você me explica? Tá vendo aí, defensor de Bolsonaro? Marcos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só, eu sempre... Não, aí não. Não me venha com essa, tá? Bom, o negócio... Então pois agora tá a questão da Turquia. Gente, ó, nesse aspecto aí, para fins de assuntos de corona, Covid, ignorem que o Marcos deu uma viajada nisso, tá? Na redução da maioridade, nós damos... é Goianésia. O que aconteceu com Goianésia? Que foi uma cidade...
Eu acho que agora a mídia tá tentando trazer outros assuntos também, porque tem uns dias, logo no início, e a gente eu pelo menos, sei lá, eu tento às vezes evitar, eu quero acompanhar, mas porque é muito enlouquecedor. É uma coisa surreal, gente, é coisa que nem em filme de ficção científica a gente pensava que isso iria acontecer, né? Agora que eu tô só vendo gente falando que eu falei, não, gente, vamos voltar para a parte teórica, mas tem gente falando que não, que é mais resolução de questões. Eu vou voltar para a resolução de questões, mas deixa então eu terminar o meu último tópico, tá? O último tópico aqui do programa, tá legal? Aí eu vou fazer um roteirinho, mando pro Geldes e aí a gente continua na próxima aula, beleza? Então tá, gente, ó, beijinho para vocês, força para todos nós, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa e na semana que vem nós estaremos juntos. Quem sabe? De hoje para a próxima descobrem a cura para o coronavírus e a gente já vai estar... Tem que sonhar, né? Porque, gente, um beijo, tá? Bom final de semana para vocês. Estamos juntos. Fiquem em casa, não vão na onda do Marcos. Tchau, gente!